Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Que bom que você está aqui. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o tema metamorfose. Metamorfose faz a gente lembrar dos insetos, né? Das abelhas. Eu trabalhei mais de 30 anos com abelha, das borboletas. É tão lindo, né? Todo o ciclo dela, ela passa por fases. A borboleta adulta bota ovos, dos ovos emergem umas lagartas pequenininha que vai comendo muito e vai crescendo até que chega um ponto em que ela se aquieta e forma um casulo. Ali dentro tem uma pupa e dentro ali daquele casulo, né, a pupa vai se desenvolvendo, ela para de comer e os órgãos começam a se desenvolver numa linda borboleta. E nesse sentido, eu gostaria de estudar o texto com vocês que está em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Eu já meditei nesse texto algumas vezes, mas sempre Deus tem trazido ao meu coração coisa nova. Deus tem falado muito ao meu coração por meio desse texto. E esse texto diz assim, versículo 15. De novo, fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Ispi-Benob descendia dos gigantes, o peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos. Estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi. Porém Abissai, filho de Seruia, socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram dizendo: nunca mais sairá conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Esse texto é maravilhoso, né? Tem muitas lições para nós. Veja bem, Davi, quando jovenzinho, ele tinha saído para visitar seus irmãos que estavam pelejando contra os filisteus, né? O povo de Israel pelejando contra os filisteus. E ele vê que um gigante, o Golias, afrontava aquele exército de Israel, do seu povo. E ele enfrenta Golias e ele mata Golias. A gente aprende isso desde criança, né? Só que nesse caso aqui, Davi, ele se torna um rei. O tempo passou. E Davi agora, de novo, o exército dele, o exército de Israel, é afrontado pelos filisteus. E eles descem, então, para pelejar. E Davi vai junto. Só que o que acontece é que lá tem um novo gigante. Ispi-Benob, possivelmente era parente de Golias, né? E não só isso, ele estava cingido de armadura nova, estava mais preparado para enfrentar a guerra. E ele ainda tinha como foco, como honra, né, matar Davi. E Davi lutou ali, mas ele ficou cansado. Aqui diz o texto que ele ficou muito cansado e ele foi socorrido por Abissai. E Abissai mata esse gigante. Veja bem, mas eles então chegam para o Davi e falam: Davi, você não vai descer mais a peleja conosco. Eles estão maduros em Davi. E fala: aqui não é mais o seu lugar. Olha só, a gente às vezes teve lutas no passado. E às vezes novos gigantes aparecem. Será que essa nova luta que se nos apresenta é nossa mesmo? A gente tem que estar afinado com Deus para entender o projeto de Deus, né? Porque às vezes o inimigo vem, inclusive vem com mais força, com mais intenção de acabar com a gente, com armadura nova. Então eu relacionei com metamorfose, porque para virar borboleta, várias fases acontecem e algumas renúncias. Por exemplo, a pupa ela tem que renunciar ao casulo.
Aquele uniforme, né? Aquele casulo que servia bem para a pupa não serve mais. Agora ela está com asas, ela tem outro potencial. Davi tinha agora asas, ele tinha o trono de Israel, ele tinha outra função, outras coisas para serem feitas, né? Aquele uniforme antigo, né? Não serve mais para ele, porque ele tem agora asas e ele precisa partir para novos projetos, novas coisas que Deus tem para ele. E a gente não pode desfrutar do novo se a gente não renunciar ao velho. Tem muita coisa que não me serve mais, foi boa para mim no passado, né? Mas Deus tem novas histórias. A nossa vida é uma dinâmica e a gente precisa avançar, mas com outro pensamento, né? Com firmeza, sem arrogância de achar que porque a gente já venceu lutas no passado, a gente vai vencer as outras, né? Sem achar que agora a gente não precisa mais da orientação de Deus, sem achar que a gente sabe o que é melhor para nós. Às vezes a gente tenta segurar relacionamentos, trabalho, amizades, né? A gente tenta segurar algumas coisas locais e às vezes não servem mais, né? A gente tem que abrir mão, a gente tem que desapegar, renunciar. A gente não enxerga mais porque a gente fica amarrado, olhando, né, pelo retrovisor, sem olhar para aquele momento, aquela paisagem nova que Deus está tanto para nós. E a gente acaba tropeçando, né? Porque a gente fica apegado ao passado. Alguns exemplos, né? Às vezes a gente fica reclamando, eu morava numa casa tão boa, agora eu moro num apartamento apertadinho, né? Mas sabe, se voltar para lá não vai ser a mesma coisa. A gente tem uma nova experiência agora para viver, um novo momento, um novo local. Lá para trás não tem mais nada às vezes para nós, né? Às vezes a gente muda de cidade e a gente fica reclamando, mas se você voltar para lá não será a mesma coisa. A gente trabalha muito com aconselhamento e tem pessoas que se casaram, né? E fica lembrando de ex-namorado, se eu tivesse me casado com ele seria melhor. Será que seria mesmo? A gente não sabe. Deus sabe todas as coisas. Entenda que tua vida está sob a direção de Deus. Se você está nesse momento, é porque Deus tem algo para fazer nessa situação que você está. A gente tem que prosseguir, a gente tem que avançar. Deixar o passado, muitas vezes, passado de dor, passado de perdas de entes queridos, às vezes problemas de divórcio, problemas de desemprego, ou abandono dos pais quando criança. Todo mundo tem um passado e nem sempre foi bom. Tem passado que foi difícil. Assim como a borboleta, ela já foi lagarta feia, desengonçada, gulosa, né, que comia assim sem parar. Agora ela virou uma borboleta. E essa borboleta, para virar essa borboleta elegante, bonita, né, colorida, houve uma necessidade, um processo, né, de transformação, um processo de que ela teve que sair do casulo, né, e demandou esforço. E considerando isso, né, há pessoas que nunca deixam de ser lagarta, nem pupa vira. Aquelas pessoas gananciosas, né, que elas não têm um apetite translocado, que elas pessoas intolerantes, explosivas, que sem controle, né, que fica querendo conseguir mais e mais coisas, comendo tudo que, né, que vê pela frente, né, querendo amealhar tudo, né? Ganância, né? Elas não crescem, não se transformam, não deixam o Senhor tratar delas. Às vezes acomoda e não quer mudar. Às vezes a pessoa até chegou à pupa, né? Mas chegou à pupa e fica lá e fala, está tão confortável aqui nessa situação, e ela não quer sair, não quer virar borboleta, e ela morre dentro do casulo. Nós precisamos avançar, viver o novo, o melhor que Deus tem para nós. Mas também pensando no passado, no que nós erramos,
sem vivenciar, sem repetir os pecados, os erros antigos. É chegar no nosso coração, perante o Senhor. Lembra de onde você caiu, lembra dos erros do passado. Às vezes, perdeu o emprego. Por que eu perdi o emprego? Eu agora estou com um novo emprego, uma nova oportunidade. Então, o que eu errei? O que eu preciso melhorar? Né? Eu quero avançar. Fala para o Senhor. Eu tenho dito, Senhor, eu quero avançar, eu quero viver o projeto que o Senhor tem para mim. Eu não quero me apegar a coisas, a ministérios, a situações, a circunstâncias, a pessoas. Eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero me apegar ao Senhor, somente ao Senhor. Deus é o nosso Deus de nova oportunidade. E Ele diz para mim e para você, eu estou dando uma oportunidade para você começar de novo. Tem um texto maravilhoso lá, Isaías 43, né? Ele começa, Deus dizendo que Ele nos formou e dizendo para mim e para você, não tenha medo, porque eu te remi, eu te chamei pelo nome, você é minha, Deus falando para mim e para você. E Ele diz assim, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Deus começa dizendo, não tenha medo. Quando você passar, não diz se você passar, quando você passar eu vou estar com você, porque daí depois ele continua, sabe, dizendo, sabe por que ele está dizendo tudo isso? Porque ele diz que nós temos algo novo para viver. No versículo 18 ele diz, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas, olha para frente, para aquilo que eu tenho para você. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Opa, você vai sair para a luz, vai sair do aquele casulinho esmirrado, escuro, vai sair para a luz. Porventura não o percebeis? Presta atenção, Deus está falando para mim e para você. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe, Deus fala assim, esqueça o passado, prossiga, eu tenho algo novo para fazer. Mas daí você pensa assim, mas se eu estou olhando em volta, está tudo tão feio, sem esperança. É o deserto. Deserto é assim, não tem esperança, não tem nada. Mas Deus é o nosso Deus poderoso, que Ele faz coisas surgirem do nada. Rios do ermo, rios no deserto. Esse é o nosso Deus, não é verdade? Nós somos dele. Exatamente do nada, às vezes de um currículo ruim, às vezes de um desemprego, às vezes de falta de um QI, né, de quem diga, mesmo assim, nós temos um Deus que cuida de nós, que nós temos que olhar para Ele, Senhor, que eu tenho que fazer da minha vida, eu quero me preparar, se for necessário fazer curso, estudar, me preparar para uma nova história, porque aquilo que já passou, os Golias que eu já venci no passado, ficaram para trás, novos irão. O Ispi-Benob virá. Então, Senhor, ou novas situações, né? O trono de Israel para Davi. Deus tem algo novo para fazer e Ele nos capacita. E sabe por que a gente não vê isso? A gente não vê esse futuro que Deus tem para nós, porque a gente é muito arrogante, a gente acha que conseguiu derrotar Golias no passado e a gente agora consegue fazer com o nosso braço, na força do nosso braço, outras coisas, mas Deus tem algo novo, experiências novas que só Ele pode nos capacitar. Às vezes a gente não quer sair do casulo, porque não quer te desapegar do conforto, fica acomodado, ou a gente quer ir para o futuro, mas a gente quer cometer e não pensa em te arraigar, em parar, em deixar os erros, o pecado do passado. Às vezes é porque a gente está triste, né? Abatido, porque o inimigo quer nos separar do Senhor e ele tem tirado a nossa esperança de perdão. Mas no versículo 25 Deus fala, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados eu não me lembro. Deus, Ele peça perdão, Deus, Ele nos perdoa e nos liberta de todo o pecado.
muda o foco, olha para o futuro, não fica olhando para o retrovisor. Peça perdão a Deus, peça orientação para Ele, o que o Senhor tem agora, no meu presente. Nosso Deus é um Deus que nos surpreende. Submeta-se a Ele e Ele vai nos transformar, vai ser uma metamorfose, nos dando uma nova história, uma nova vida. Amém? Ai, que coisa mais linda. Submeta-se à metamorfose de Deus, que Ele faça uma metamorfose na minha vida e na sua vida, que nos leve para um futuro, para um novo projeto que Ele tem preparado para mim e para você, como tinha e teve para Davi. Amém? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.